Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando pra você, tá? A respeito de espionagem, magia negra e conspiração, tá? E agora eu vou passar pra você a última agora, tá? Ok? Exclusivo aqui do Jorge Rodrigues, tá? O liberalismo, tá? O liberalismo e a direita estão para promover bastante o Bolsonaro, tá? Ok? Eles estão querendo empurrar mesmo a ditadura, tá? Da família tradicional com o Bolsonaro, tá? Ok? É por isso que só aquele pessoal da extrema lá dos Estados Unidos está fazendo uma campanha para tirar ele, tá? Ok? Mas o negócio agora, tá? É jogar o Bolsonaro e a questão da família tradicional. E aí eu vou dar uns exemplos para você. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o crime organizado dos morros, tá, trabalha com os evangélicos, tá, os pastores católicos, tá, e bandidos de morro, tá, tudo isso daí é a mesma conexão, tá, você tem que entender, tá, ok? Falou de pastores, tá, bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta, consegue entender? Por quê? Porque os pastores trabalham junto com isso daí, ó. Tem os pastores que são diretamente ligados com isso daí. Tem pastores que fazem uso disso daí, do crime organizado, tá? E tem a questão do crime organizado prejudicar pessoas para os pastores. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, as três situações funcionando. E tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de pastores que eles usam mesmo o crime organizado para prejudicar pessoas. Igreja da Graça, tá? MK Publicitar, esses aí são pastores do crime organizado mesmo, tá? MK Publicitar, a Igreja da Graça, tá? A IURD também, tá? Ok? Então esses pastores aí, eles são pastores do crime organizado mesmo, tá? O uso do crime organizado para eles imporem uma ditadura. Aí tem a anotação lá no dossiê, tá? Você baixa, eu coloquei no Twitter lá o link, mas você vai ter que ir lá na parte de curtidas, tá? Você rola para baixo, eu coloquei o link do File FM, onde você pode baixar os dossiês muito facinho, tá? Ok? Vai poder baixar no link do File FM. Qualquer coisa você vai na postagem postesdedenúncias.blogspot.com, tá? E na postagem onde está todos os vídeos, links de todos os vídeos de denúncia. O primeiro link tá acima do link 0, tá? É o link dos dossiês. Você pode baixar tudinho aí, os dossiês, tá? Tá lá os 5 dossiês e os adicionais lá, que são 9 arquivos, tá? Você vai baixar tudinho, muito fácil, tá? Esses aí você pode espalhar para todo mundo, tá? Se você colocar uma contribuição para mim é bom, tá? Mas na minha conta, mas se você vazar isso daí na internet, isso daí você pode vazar à vontade mesmo. Eu quero que você mostre para todo mundo, tá? Pode me cobrar cada palavra que está escrito ali, tá? Preste atenção para você entender. Então os evangélicos, tá? Uma das coisas que os evangélicos tramam, tá? É essa conspiração de eles controlarem o país inteiro, tá? Você consegue entender? A ambição dos evangélicos, tá? É controlar o país inteiro. Então eles estão sempre voltando. Mas falando sério mesmo, tá? Tô falando sério. É que nem o Darth Vader, tá? O Império contra-ataca. Eles estão sempre voltando. Eles estão sempre voltando. Você tem que sempre botar isso aí pra fora, tá? Ok? Esses indivíduos são extremamente usurpadores, tá? É que nem bandido, tá? Do mesmo jeito que bandido tá no seu computador 24 horas roubando, fazendo fraude, praticando magia negra, os pastores a mesma coisa. Eles estão vigiando quem vê pornografia, eles estão roubando informações suas para eles, tá? Eles roubam, tá? Os evangélicos são financiados para roubar, que nem bandido, tá? Ok? Os evangélicos, duas castas. Os pastores estão só metendo a mão em tudo que é dos outros, tá? Com a questão da espionagem. E fingindo que eles fazem isso para segurança. E os evangélicos, que é aquele pessoalzão lá, aquele pessoal farofal mesmo, o pessoal mais farofal mesmo são os que mais roubam mesmo, tá? Ok? Estão passando a mão em tudo que é de vocês, tá? Aí quando eles pegam a influência do governo, que eles estão mais à direita por cima, então eles assolam, eles fogam grandemente mesmo, tá? É como se você fosse obrigado a ser evangélico e ir numa igreja, tá?
ok? Eu estive no meio desse pessoal e vi o que eles me fizeram esse tempo todo, tá? Você tem que botar esse pessoal para fora. E é uma quantidade grande mesmo de pessoas, tá? Os grupos que financiam, eles sabem que eles são eleitorado, eles são quantidades imensas de pessoas, tá? E essas merdas é como se fosse um grande arrastão mesmo, tá? Que nem bandido, tá? Ok? Você tem que botar eles para fora, tá? Preste atenção para você entender. Essa entrevista do Monark com a mãe dele, presta atenção para você entender. Eu tenho para mim que essa entrevista ele foi obrigado a fazer. Provavelmente a mãe dele, ó, provavelmente ele raciocina completamente diferente da mãe dele. Mas alguém chegou lá e falou: ó, você vai trazer a sua mãe aqui. O cronograma botou a moral, ele teve que ir lá entrevistar a mãe dele. Aí o que acontece? Qual o objetivo dele entrevistar a mãe dele? Família tradicional, ela vai tá trazendo a família tradicional, tá? Isso daí. Tá? E psiquiatria, a mãe dele é psiquiatra. Você entende? Pior ainda. Ok? A mãe do cara é psiquiatra. Você quer ser controlado por isso daí? Ok? Veja só, já como tradição, que o que ele é o contrário da mãe dele. E o objetivo é doutrinar ele com a família tradicional, para ele doutrinar você. Para ele ser mais um hospedeiro, tá? Da porra da família tradicional. Aí eu já expliquei para você o que é família tradicional. Eu não mostrei para você aqui que existe uma conexão entre pastores e bandido? E eu não falei que essas merdas desses evangélicos estão só roubando o que é seu, pagando pra mulher fuder, ofendendo você e tirando o seu lugar e querendo obrigar você a fazer parte da porra da religião deles, a despeito de eles serem trapaceiros, mentirosos, invejosos, consegue entender? Isso daí é a família tradicional. Ok? Consegue entender? Uma manjação de piroca do caralho mesmo, tá? Ok? Até matar você, um bandido, dar ordem para um bandido, porque você tocou uma punheta, a porra do bandido matar você. Ó, isso que tá aparecendo aqui, eu vou explicar o que significa isso daí e vou falar a última coisa para você aqui, ó. Você chorava muito e falava que estava vendo um bicho no seu quarto. Fui buscar ajuda no centro espírita. Deve ser até mentira o que a mulher está falando. Sério mesmo, você acredita, Jorge, que ela seria, sim, provavelmente até mentira mesmo que ela está falando. Aí provavelmente o tal do sujeito lembra, sim, eu lembro, mas isso daí era quando eu tinha 5 anos. Eu tinha medo do escuro. Não, você. Aí ela vai. Ó, eu já vou falar aqui pra você que às vezes mãe mente pra caralho, tá? Ok? Vou falar aqui pra você. Você provavelmente que tem a sua sabe que mãe quando se atreve a falar uma mentira de você, pra você desfazer a mentira que ela falou é difícil pra caralho. Porra, mãe, sinceramente isso é mentira o que você tá falando, porra. Ok? Quem tem mãe sabe. Que mãe... Porra, mãe, sinceramente isso não era isso daí não. A senhora tá confundindo. Ok? Que isso? Não fale assim com a sua mãe, não. Porra, tá falando um monte de mentira de mim, como é que eu não vou falar? Vai, continua promovendo isso daí. Um bandido mata você se você discutir com um parente seu. Um bandido mata você no bairro. Os bandidos ficam armados, preste atenção, ó, vou falar aqui pra você a verdade. Os bandidos do bairro, tá, eles ficam armados, esperando. Preste atenção pra você entender, eu tô falando aqui na boa pra você. Os bandidos do bairro, eles ficam armados, tá, esperando uma pessoa falar alguma coisa que eles estão espionando ali pra eles apagarem ali na hora, tá? Você consegue entender o que eu estou falando? Você está boiando igual um babaca, tá? Esses bandidos estão esperando alguém, ó, fazer alguma coisa para eles apagarem mais uma pessoa e vai ser mais um ritual de magia negra que eles vão praticar. Eu quero avisar para você, tá? Para você sair fora de família tradicional, tá? E sair fora de feminismo, tá? Ok? Você vai caminhar completamente por fora de família tradicional, ok? Tá? Outra coisa que eu quero falar para você, quando você denuncia espionagem e quando você fala assim, eu sou contra a família tradicional, e os bandidos têm ordem de matar um comunista aí no bairro, tem um comunista aí no bairro, pô, a gente vai matar, você vai caminhar fora pra caralho da família tradicional. Anticomunistas são sanguinários, são assassinos que matam pro governo, ok? Preste atenção para você entender. Eu tô passando a letra boa mesmo para você caminhar fora disso, daí você vai delatar tudo isso que eu tô falando aqui. Ok?
Um indivíduo que é anticomunista, ele fica só esperando o indivíduo pronunciar o que? Você é contra espionagem? Esse indivíduo está praticando a pedofilia, cara. É assim mesmo, tá? Ok? São verdadeiros animais mesmo que fazem isso daí, tá? Ok? E por trás disso daí está aquela seita satânica, tá? Do olho do cu de Horus, tá? E do compasso, tá? Presta atenção para você entender. Agora vamos lá. O que significa então isso daí? Que ela está dizendo que tem assombração. Para eu jogar a última ideia para você. A tal da assombração é o seguinte. Uma fraude que os conservadores pregam, que se você se masturba, você tem demônio. Como assim? Eles praticam magia. Eu vou chegar na segunda parte e vai ficar mais claro para você, mas eu já cansei de falar aqui. Significa o seguinte, provavelmente ela está fazendo referência de uma época da infância do monarca, que ele provavelmente se masturbava, o momento que ele fumava cigarro, o primeiro momento que ele começou a usar determinado negócio, consegue entender? Para dizer isso daí trazia maldição para você e atraía demônios. Provavelmente é justamente o tempo mesmo que ele se masturbava. Duvido se não é isso daí. Ela está tentando trazer justamente uma época. Poxa, mãe, mas nessa época aí, sim, eu lembro que no seu quarto tinha determinada coisa assim que você via. Para dizer que masturbação traz demônios, consegue entender? Sim, tem um cagalhão de um indivíduo, tá? Que é daquela seita Yahushua, que ele ficava jogando várias ideias assim, tá? Sim, tá? Aquele indivíduo, vou falar o nome dele, aquele sujeito Humberto Voltz, tá? Se você tocar punheta, se você vê mulher, ele diz que várias criaturas começam a andar igual uma aranha em cima da sua casa assim. É isso daí. Isso daí são doutrinas inventadas, tá, pela direita satânica, tá? Como assim? Sim, a direita satânica americana é que inventa essas doutrinas absurdas que este imbecil idiota fica pregando para você. Isso daí são doutrinas que vêm dessas próprias seitas satânicas, tá? Sim, é isso daí mesmo, tá? Por exemplo, ele ainda pegou mais pesado ainda, ele disse que ele mostrou uma fotografia de um ridículo, tá? Um troço ridículo, mas era como se fosse uma criatura em cima de um prédio, assim como se fosse uma aranha gigante, assim, ó, em cima de um prédio, uma criatura fantasmagórica, assim, mais ou menos. E ele dizia o seguinte: olha o que estava acontecendo dentro do prédio. Aí tinha umas garotas usando aquele shortinho, usando aquele shortinho mesmo de ginástica assim, as garotas pulando dentro do quarto assim. É isso daí que atrai demônios, ok? Tocar punheta, provavelmente você não sabe, tá? Existem esquemas para matar pessoas que veem pornografia, tá? Ninguém nunca me mostrou, mas eu sei que isso existe, tá? De assassinatos de homens que veem pornografia. Você vai delatar isso para todo mundo. É isso daí que essa mulher está tentando jogar essa letra indiretamente. Por quê? Porque ele está entrevistando determinados indivíduos que são espíritas aqui, ó. Está entrevistando indivíduos que são espíritas, vai vir com as doutrinas mais absurdas, tá? O espiritismo é completamente absurdo, tá? Ok? É uma série de absurdos. E é dogmas, tá? O espiritismo tem dogmas mesmo. Ok? Presta atenção para você entender. Então, o objetivo dessa situação é isso daí, tá? Criar uma fraude espiritualista, como eu já falei. As fraudes espiritualistas é uma situação que eles criam para poder, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que é absurda, mas para você entender o raciocínio. Olha, quando uma pessoa pensa muito determinada coisa, alguém morre. Se você pensar isso assim, você pode causar a morte de uma pessoa. E aí eles ficam jogando essas letras assim, ficam jogando. Até que eles vão e matam uma pessoa aqui. Consegue entender? Eles praticam magia negra em cima de alguém, uma pessoa morre de câncer, aí tá vendo? Foi aquela pessoa que ficava pensando isso assim, que causou a morte daquela outra. Poxa, Jorge, mas a ideia de que uma pessoa causaria o mal em cima de outra, né? Não seria absurdo? É excelente isso daí. As fraudes espiritualistas são exatamente assim. Por exemplo, eu digo que se você fizer isso assim, você vai atrair mal para outra pessoa. É excepcional isso daí, para poder estar sempre culpando você de males que eles causam na sociedade, tá? Você vai ser sempre o culpado, tá? Os maiores absurdos. Você pode me cobrar isso aqui, você pode me colocar na parede com isso aqui que eu falei, tá? Ok? Eles inventam coisas assim mesmo. Por exemplo, se você tocar punheta, você atrai mal para a sociedade. É isso daí, tá? Ok? Preste atenção para você entender.
Agora eu vou falar aqui para você, para a gente colocar a última ideia. Existe um esquema, tá, dos evangélicos, dos pastores, dos religiosos satânicos, tá, do pessoal da direita, de praticar magia negra nos olhos, ó, no cu, e para homens ficarem broxa por verem pornografia. De tanta inveja que eles têm. E daquela situação econômica que eu mostrei para você, que quando você vê pornografia, você sai do controle do feminismo, você sai do controle de tudo isso daí, ok? Consegue entender? Eu já expliquei para você que essa quadrilha que controla o anticomunismo, tá? Você tem que fazer eles enfiarem a economia deles toda dentro do olho do cu deles, consegue entender? Isso daí é uma forma de manter as pessoas como pagantes, sob controle, como pagantes de prejuízos deles, como pagantes de metas de dinheiro que eles querem levantar com a desgraça dos outros, ok? Como pagantes de uma coisa que você não precisa. Por exemplo, imagine que, ó, se você é obrigado, presta atenção para você entender, tá? Só quem mostra para você sou eu, tá? Você vai falar para todo mundo que quem está mostrando para você sou eu. Só quem mostra para você sou eu. Ó. Se eu digo se você vai para pornografia, já expliquei várias vezes. Se você vai para pornografia, você não paga por uma mulher, ok? Você não precisa pagar por uma mulher, você não precisa ser casado, consegue entender? Você não precisa uma série de coisas, você não precisa ser provedor. Ok? Você não precisa ralar igual um condenado fudendo uma mulher 30 minutos para poder ela dizer, não, agora sim, agora eu gostei. Consegue entender? Você não precisa uma porrada de coisa. Você se descompromete completamente da família, das duas quadrilhas principais, da família tradicional e do feminismo, que funciona junto, que eu já expliquei para você. E então, ao fazer isso daí, eles inventaram um mercado que é a sua própria desgraça, como por exemplo a questão da gasolina. Consegue, ó, um exemplo é a questão do que é a gasolina. A gasolina é um mercado que você tem que pagar contra a sua vontade. Aqui, dá licença, eu não quero mais pagar por isso daí. Já inventaram o carro movido a o carro movido disso daí. Não pode. Você tem que continuar pagando a porra da gasolina. Consegue entender? Isso daí ainda teria uma outra razão para isso daí. Mas no fundo é uma grande farsa. Eu teria os argumentos aqui, tá? Mas eu estou colocando uma situação extremamente absurda que é isso daí. Como é que é? Eu não vou ver pornografia, eu não vou fuder com uma garota mais nova para agradar vocês, porque vocês têm inveja. E porque economia? Que porra é essa? Eu vou fazer funcionar a economia me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero para poder isso fazer circular um esquema econômico do olho do cu. Consegue entender? Isso daí, tá? Você vai caminhar fora da família tradicional e você vai caminhar fora do feminismo, ok? Ok? Eu quero falar para você, você não vai dar espaço a esses vagabundos, ok? Eles vão fazer comércio com a sua vida na puta que lhes pariu, consegue entender? Eu quero falar para você que quando você não cumpre vontades como essas, eles colocam você em lista negra até de mercado de pessoas, tá? Ok? Você vai falar isso para todo mundo, tá? Então é isso que eu quero falar para você, tá? Esse sujeito monarca, ele é um vassalo, tá? Ele é um vassalozinho, tá? Desses grupos que movimentam dinheiro junto com ele, para ele doutrinar você e fingir que está falando de democracia, liberdade de expressão. Isso é tudo, e tudo isso funciona somente nesse mundinho deles da mídia, consegue entender? Esse mundinho da Rede Globo, do SBT, desse pessoal socialzinho, tá? Mas isso daí está funcionando em cima de um grande caos, você consegue entender? De uma sociedade na mão de entregue na mão de bandidos mesmo, tá? Ok? Consegue entender? De pilantras, tá? De trapaceiros, tá? Ok?